Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Hoje, 15 de novembro, quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, 15 de novembro, primeira leitura, Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes a serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez. E a sua providência é a mesma para com todos, mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que a aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O versículo 3. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. Pegando esse versículo, a gente já consegue enxergar aqui uma verdade, né? Toda autoridade, todo poder é constituído por Deus. Todo poder, ele é dado, ele é uma permissão de Deus. E, portanto, olha o final do versículo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Portanto, porque toda autoridade e todo poder aqui nesta terra é dado por Deus, é permissão, é no mínimo permissão de Deus, a quem muito é confiado, muito será cobrado. É Ele, o próprio Deus, quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Então, para todos os governantes, para todas aquelas pessoas que governam, é necessário esse exame de consciência e prestar atenção. E a palavra diz esse termo, essa expressão, prestai atenção. Mas olha, quem governa é minoria.
em relação a quem é governado, que somos todos nós, somos maioria. O número de governantes é menor do que o número de governados, né? Seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, enquanto nação, enquanto estado, enquanto município. Não somente no poder político do executivo, mas também do judiciário, do legislativo. Todas as autoridades constituídas no setor público, todas as autoridades constituídas, todas aquelas pessoas que exercem poder, a quem muito é confiado, muito será cobrado. Olha o versículo 6. O pequeno, quem é pequeno, pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos, e quem são os poderosos? Quem possui poder. Quem tem poder serão examinados com poder. A lente pela qual será vista as obras dos governantes é diferente. E por que eu estou sendo repetitivo? Para que a gente peça ao Espírito Santo a graça de nunca perder a paz no coração com as decisões injustas de quem governa o mundo. Quem governa o mundo no sentido material, né? No sentido desses poderes constituídos da terra. Por que é importante a gente... Porque às vezes a gente fica tão agoniado, às vezes a gente fica tão inquieto, tão preocupado com as decisões que são tomadas, né? Pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente, pelo STF, pelos tribunais, mas as decisões injustas, as decisões que não agradam o coração de Deus, as decisões que não fazem justiça às pessoas, elas serão contempladas pelo justo juiz. Portanto, a paga, a recompensa não lhe será tirada. O justo juiz examinará as obras, sondará as intenções. Porque uma coisa é o que se vê com os olhos humanos. Outra coisa é o que Deus enxerga que está no coração do homem. Então a nós cabe a oração, a nós cabe a conversão. Às vezes a gente prende o nosso olhar demasiadamente nesta vida material e fica agoniado, perde o sono, perde a paz, briga com Deus e o mundo. Mas o que é que a gente deve fazer? Aonde deve estar focado o nosso olhar? Em ter uma vida santa, em construir uma vida santa, em viver como um homem justo, em viver como uma mulher justa, com um coração piedoso, que teme o Senhor, que respeita as palavras de Deus, que respeita a vontade de Deus, que quer andar com retidão, que cai, mas se levanta e pede ajuda de Deus para seguir em frente. Então, o nosso olhar deve estar voltado para Deus. E nós devemos pedir hoje essa graça ao Espírito Santo de nunca tirar o nosso olhar de Deus. Jesus é a nossa meta. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é o nosso mestre. Jesus é a nossa herança. Portanto, tudo o que se impõe nesta vida material, não devemos tomar como essência, como importante. A gente não deve viver como alienado, ignorando as realidades materiais. Muito pelo contrário, a gente deve estar instalado na realidade que se impõe ao nosso redor, diante de nós. Mas até isto não deve ser o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é Jesus. Portanto, diante de todas as más decisões, por exemplo, né? O caso dessa bebê que ficou muito forte no meu coração, da Indy Gregory, né? Essa bebê na Inglaterra. Olha,
o Papa Francisco disponibilizou o Hospital do Vaticano para ficar com ela. A primeira-ministra da Itália deu a cidadania italiana para a bebê. Eles iriam arcar com todos os custos da viagem, da transferência, do tratamento desta bebê. Não tinha razão pela qual a Inglaterra, a Suprema Corte Inglesa, negasse essa tratativa, digamos assim. No entanto, por causa do poder, decidiu-se por negar esse pedido de transferência. Usurparam o lugar de Deus, usurparam o lugar dos pais e determinaram o desligamento dos aparelhos, impedindo essa criança de ser tratada em um outro lugar, sem custo algum para o hospital inglês, que foi quem pediu à Suprema Corte essa autorização para desligar os aparelhos, e sem custo nenhum para o país, porque essa criança, junto com seus pais, iriam para Roma, iriam para o Hospital do Vaticano e teriam tudo custeado. Então, veja, isso inquieta o nosso coração. É uma decisão muito injusta. Por quê? Porque mataram a menina. Violaram o mandamento, não matarás. Mas a palavra de Deus, providentemente, a liturgia da igreja que é presente, porque as Sagradas Escrituras, elas não pertencem ao tempo, porque elas são a palavra de Deus. E Deus não pertence ao tempo, o tempo é quem pertence a Deus. Então, providentemente, essa palavra vem nos consolar. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia. A morte não tem a última palavra. Inde, com toda certeza, já intercede por nós no céu. Mas os poderosos serão examinados com poder. O justo juiz enfrentará todas essas decisões no momento oportuno. A nós cabe a oração, a conversão, transformar a minha vida, transformar o meu viver e esperar em Deus que toda injustiça, no momento oportuno, seja contemplada pelo justo juiz, que não sou eu e nem é você, mas é o próprio Deus. Então, nosso coração deve confiar em Deus. E, por fim, o último versículo dessa palavra exorta a todos nós. Porque, como eu disse, o número de governados é muito maior do que o número de governantes. O número de quem detém o poder é muito menor do que o número de quem não detém poder algum. Mas esse final é para todos nós. Desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Peçamos ao Espírito Santo para amar a justiça. Peçamos ao Espírito Santo para amar e viver enxertados na graça de Deus, dentro da sua vontade. E se a gente cair, peçamos ao Espírito Santo um arrependimento verdadeiro para a gente seguir em frente. E aqui eu quero fazer um parêntese. Por quê? Porque, gente, nem sempre o nosso melhor vai ser o ápice. Mas a gente deve acordar e quando acordar já ter gratidão. Vamos falar sobre gratidão hoje no Evangelho. Mas só o fato de acordar vivo, redundância, né? Se acordou é porque está vivo. Mas o fato de acordar e estar vivo já é causa, razão, motivo suficiente para a gente ter gratidão e entusiasmo para enfrentar a vida com o peito aberto e dizer: Senhor, o que posso fazer hoje para retribuir tamanha graça? Essa graça que me sustenta vivo agora neste momento. Essa graça silenciosa que me dá o ar que eu posso respirar. Então, o que eu posso fazer hoje para dar o meu melhor? Mas nem todos os dias a gente vai estar no cume, né? No topo. Às vezes o nosso melhor vai estar ali, ó, na base. Mas nem por isso vai deixar de ser o nosso melhor. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que de fato habita o nosso coração.
E o que é que a gente não deve perder de vista? Não parar de caminhar. Porque o caminho se faz caminhando. E quanto mais andarmos em comunhão com Deus, mais sabedoria Ele nos concederá para viver como justos. E o justo vive pela fé. Portanto, todos os dias nós devemos andar pedindo a graça ao Senhor. Aumentai, Senhor, aumentai a minha fé, para que eu viva pela fé. E que eu não deixe de caminhar. Se eu cair, se eu levar uma topada, meter a cara no chão, que eu me levante. Reconheça o meu pecado, reconheça a minha condição de pecador. Peça perdão ao Senhor e siga em frente. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, nosso Senhor nos ensina 2 grandes lições. Primeira, a cura acontece ao longo do caminho. Porque Jesus, quando olha os leprosos que gritaram para ele à distância, Jesus olha para eles e diz: ide apresentai-vos aos sacerdotes. Então Jesus dá uma ordem: vai lá, se apresenta aos sacerdotes. E eles cometem um ato de fé. O que é que eles fazem? Eles questionam? Não, eles caminham. Eles começam a caminhar. Então, o que é que a gente precisa aprender disso? Que o caminho se faz caminhando. É preciso caminhar para ver a obra que Deus tem, que Deus quer fazer em cada um de nós. É preciso caminhar para que a cura aconteça. É preciso caminhar para que a libertação aconteça. É preciso caminhar para a gente testemunhar o milagre que Deus tem para operar nas nossas vidas. Porque o maior milagre que nós podemos contemplar a olhos nus, o maior é a conversão da nossa alma. É a conversão do nosso coração. É a conversão do nosso jeito de viver. Não tenha dúvida. A conversão de uma alma a Cristo, a conversão de uma alma ao céu é o maior milagre que o Senhor pode operar nas nossas vidas. E como é que esse grande milagre acontece? Acompanhado de tantos outros sinais e prodígios que o Senhor quer nos conceder. Caminhando. Então caminhe, meu irmão. Caminhe, minha irmã. Eu não sei qual é a circunstância de vida que você está hoje, mas o Senhor sabe. E essa palavra é para você. Não pare de caminhar. Não olhe para baixo, olhe para o céu. Não pare de caminhar. Caiu, levanta. Vai para a capela. Vai confessar e continua o teu caminho. E continua a caminhar. Por quê? Porque o milagre, a cura, a libertação, como aconteceu na vida dos 10 leprosos, acontece ao longo do caminho. É preciso caminhar. E olha, todas as vitórias que a gente alcança na vida material e na vida espiritual, elas são frutos da consistência, da perseverança.
Toda conquista vem acompanhada da repetição de pequenos sacrifícios. Toda conquista é acompanhada da repetição de pequenos sacrifícios. É preciso caminhar. A segunda grande lição é que, de fato, a gratidão ela é uma virtude muito pouco cultivada em nossos corações. Dos 10 curados, dos 10 leprosos curados, um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. Por quê? Porque muitas vezes a gente toma o Senhor como esse Papai Noel, né? A gente está aí agora no meio de novembro, mês que vem já é dezembro, já estamos próximos ao Natal. E a gente acha que Jesus é Papai Noel, que sempre estará disponível com um saco de presentes para nos dar. E a gente deve apenas se dirigir a Jesus para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Mas quantas vezes a gente se aproxima da Eucaristia, da Santa Missa, da comunhão, para dizer: Jesus, hoje eu não quero dizer absolutamente nada que não seja muito obrigado. Quando a gente acorda, botar o joelho no chão e dizer: Jesus, muito obrigado, porque tem um dia para viver. Quando termina o dia, Senhor, muito obrigado, porque fiz aquilo que me era devido fazer. Amei a minha esposa, amei os meus filhos, fiz no meu trabalho aquilo que me foi solicitado, aquilo que me era devido fazer. Em todos os momentos, ainda que eu não sinta, ainda que eu não pense, Tu estavas ao meu lado. Então, é preciso pedir ao Espírito Santo a graça do reconhecimento do quanto Deus trabalha em silêncio a nosso favor e a gente não se dá conta, enquanto a gente caminha, igual os 10 leprosos. E de quantas lepras o Senhor tem nos curado ao longo do tempo e a gente não percebe. Vou dar um exemplo. O filho. Eu sou pai de 3 filhas, né? A minha mais velha tem 3 anos apenas. Então, assim, são 3 bebês praticamente. E como o filho, ele expurga da nossa vida o egoísmo. Porque não há tempo para lamber as próprias feridas. Aquela criança, a cria, como eu gosto de falar, né? A cria, ela te exige atenção, ela te exige amor, ela te exige cuidado. Não dá tempo de você ficar lamentando pelo erro que você cometeu. É preciso levantar, senão não dá tempo de ficar se lamentando pelo cansaço físico. É preciso se levantar e corresponder àquele coração, àquela vida, àquela alma que o Senhor me confiou. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Estou falando das minhas filhas, mas você pode se identificar com os seus pais. Os meus eu já não os tenho mais aqui, neste mundo, né? Então, falo com propriedade hoje das minhas filhas, da minha esposa, da minha irmã, do meu irmão, das pessoas que trabalham comigo. Essas pessoas, elas reclamam, entre aspas, né, a nossa atenção. Reclamar no sentido de precisar, de demandar. E aí, o filho, ele faz isso de modo integral. Uma criança, ela precisa de tudo. Precisa de você para tudo. E que maravilha! Quantas pessoas desejam essa bênção e quantas pessoas olham para uma criança como se fosse uma pena, um encargo, um custo. Meu Deus! Uma vida que nos é confiada para nos tornar melhores, isso nunca será um custo. Isso nunca será um encargo. É uma bênção, é uma graça, é uma maravilha. Nos cansa. Como é bom se cansar para amar. Como é bom se cansar no amor. Porque quem se cansa por amor, quem se cansa para amar, descansará no amor, no céu. Quem se cansa por amor, quem se cansa para amar, descansará no pleno amor, que é Jesus. Quantas vezes a gente olha para quem está do nosso lado e enxerga como um problema. Que problema? É bênção, é graça de Deus. O Senhor te confiou aquela pessoa para te tornar melhor,
para que você pudesse servir com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua energia, com todo o seu entusiasmo. E quando a gente vira essa chave, a vida muda. Porque a gente para de reclamar e de viver egocentricamente. Eu já não estou no centro da minha existência, mas o centro da minha existência é Deus. E se é Deus que me dá tudo, eu sempre voltarei para agradecê-lo. A gratidão passa a habitar o meu coração, ser presença na minha vida. E o espírito de murmúrio, a lamentação, a reclamação vai indo embora. E eu paro de ficar olhando só para o meu umbigo. Ah, porque eu? Ah, porque eu? Ah, porque eu? Tem uma musiquinha da Renovação que eu nunca esqueço, gosto demais, sempre ensino às minhas filhas. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu só o terceiro. Senhor, fazei de mim em tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro. Olha que bonitinho. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o terceiro. Senhor, fazei de mim em tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro. Se eu muito olhar para mim, não dá para olhar para ti. Se eu muito pensar em mim, não dá para pensar no irmão. Então vem muda o meu coração. Então vem muda o meu coração. Nem sei se fui fiel à letra assim, mas é isso. É isso. Olha, pensa nas pessoas que Deus te confiou. Os teus familiares, os teus amigos, as pessoas que trabalham contigo. Essas pessoas não são problemas, não são encargos, mas são oportunidades que o Senhor te deu de retribuir esse amor incondicional que Ele te dá todos os dias. Esse ar que você respira, a cama que você dorme, a roupa que você veste, a comida que te nutre, o trabalho que se tem. Por fim, o sacrário e a capela aberta, com Jesus te esperando a hora que você quiser. Temos muito a agradecer. Temos muito em cada pequeno detalhe do nosso existir e da presença de Deus. Façamos então. Sejamos como aquele que voltou, não como os outros 9 que esqueceram. O Deus das obras pelas obras de Deus. Não esqueçamos o Deus das obras pelas obras de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.